Olá, alunos do sexto ano! Nós estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de ciências e nessa aula nós vamos falar sobre o processo de erosão. Esse é um processo que vocês já conhecem, vocês já estudaram sobre erosão, degradação do solo aí no ensino fundamental, quarto, quinto ano, tá? E agora a gente vai rever um pouquinho e aprofundar um pouco mais os nossos conhecimentos aí nesse processo tão importante da natureza, tá? Então, podemos definir a erosão como o processo que transporta partículas que foram originadas, que foram formadas a partir da quebra dessas rochas ou da quebra do solo. E essas partículas elas vão sendo levadas para outro local e vão ajudando aí a formar, por exemplo, a nossa paisagem. Tá? Então, o que a gente consegue enxergar quando a gente vai à praia, quando a gente viaja, quando a gente acha aqueles campos bonitos, na verdade, esses campos ou essas paisagens, elas foram formadas por esse processo de erosão. Tá? O processo de erosão ele está muito ligado ao intemperismo, a ação da chuva, dos ventos, do sol, e isso vai fazendo com que o solo possa ser desgastado, possa ser degradado e sendo transformado. Então, é importante o processo da formação da paisagem. E a erosão ela também tem a importância aí de permitir o rejuvenescimento do solo, ou seja, ela vai trazer nutrientes, ela vai trazer às vezes do próprio solo, por conta da erosão, a parte como eu posso dizer, a parte mais nutritiva acaba ficando exposta e ajuda o solo a desenvolver-se e a desenvolver os vegetais, tá? Que neles são colocados. Então essa é a parte importante aí do processo de erosão. Além disso, nós temos uma parte não tão boa aí, tá? Que esse processo de erosão, ele pode empobrecer o solo, tá? Reduzindo ali a produtividade das culturas, ou seja, se o solo ele fica muito exposto constantemente, ele vai perdendo seus nutrientes e isso vai dificultar a formação dos novos vegetais. Nós podemos definir aí 5 processos de erosão: erosão pluvial, marinha, fluvial, eólica ou glacial. E nós vamos estudar aí um pouquinho de cada uma delas. Mas, antes de começarmos a falar sobre esses processos de erosão, vamos falar um pouquinho da ação do homem aí sobre o solo. A queimada, por exemplo, é um processo aí que vai destruir não somente o solo, como o ambiente ao redor dele. Ou seja, os micro-organismos, os seres vivos que vivem naquele local, tudo acaba sendo destruído e impedido de um novo plantio, porque o solo ele vai se tornar infértil. Além disso, nós temos um problema aí muito desordenado das erosões no solo, que são as enxurradas. Toda vez que eu tenho as enxurradas, eu tenho um desgaste, uma erosão muito grande e às vezes desmoronamento de locais. Para impedir essas enxurradas, o homem tem que se conscientizar de que ele não pode ficar descartando qualquer coisa no solo para contaminá-lo, para destruí-lo, e também nós temos que ter consciência de que a preservação da mata ciliar, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, é importante para impedir que o morro degrada. Eu deixei para vocês um link também de um outro vídeo que retrata um pouquinho disso, tá? É bem legal, assistam para vocês entenderem um pouquinho mais de como funciona esse processo de erosão e a importância de termos aí uma vegetação sobre o morro que vai impedir que a água da chuva corra livremente. Vamos falar então um pouquinho sobre a erosão pluvial. A erosão pluvial é causada pela água da chuva, principalmente em solos onde a vegetação é escassa. Se a enxurrada for intensa, se for muito grande, eu vou ter a formação de valas, que são rachaduras profundas no solo. E cada vez que essas rachaduras vão se tornando mais profundas, a gente chama de vossorocas.
A formação das vossorocas também pode ocorrer quando as chuvas infiltram no solo e causam a erosão subterrânea, ou seja, vai destruindo o solo interiormente e pode até chegar a atingir os lençóis freáticos. A camada superficial do solo vai afundar e vai formar o que a gente chama de vala. Solos com poucas vegetações são os que vão sofrer esses danos com a ação da água das chuvas. E é muito importante, então, preservar a vegetação que existe sobre o solo. Já na erosão marinha, a gente tem essa ação, essa erosão causada aí pela água do mar, pelas marés. As ondas e correntes do mar vão agindo sobre as rochas e sobre a areia da praia e vai causando então esse processo de erosão. Esse processo de erosão ele vai ser dividido em 3 etapas. Primeiro, vai degradar e transportar o sedimento formando uma depressão, ou seja, no fundo, na região funda do solo, ele vai destruindo, ele vai fazendo um buraco internamente, como se ele estivesse invadindo o solo por dentro. Isso vai fazer com que esse buraco não seja cada vez mais profundo e a parte superior, a parte que vai ficar em cima desse solo, não resista e caia e quebre, tá? E aí a gente tem também nesse processo de erosão marinha a formação aí da areia, tá? Então há uma quebra, um buraco sendo formado aí por um processo de depressão, a parte superior que estava sobre esse buraco não aguenta, desmorona e quebra. E aí esse transporte desses resíduos, dessa substância, vai sendo levado para outro local, dessas substâncias, dessas rochas, né? Vai sendo levado para outros locais aí, e com isso a gente tem também, por conta da força da água, a quebra cada vez mais dessas rochas e formando a areia. Já na erosão fluvial, o próprio nome já fala, vem das águas de um rio. E a força da correnteza do rio arranca ou quebra ou destrói as margens do espaço onde ele está correndo. E aí vai quebrando, vai transformando aquelas margens, causando muitas vezes o assoreamento, ou seja, vai aumentando esse espaço, vai permitindo com que haja um aumento de água e muitas vezes, dependendo do tanto de assoreamento que está sendo provocado, a gente pode ter o alagamento nas laterais desse rio. Para evitar esse processo, é muito importante termos matas ciliares, ou seja, aquelas plantações ao redor ou em cima, bem na beira do rio, para impedir que esse processo de erosão seja constante. A força do rio, as correntezas, pode destruir a margem do rio, mas as matas ciliares conseguem fazer com que esse processo seja mais lento, mais demorado. Na erosão eólica, são a erosão aí, a destruição desse solo causado pelo vento. Geralmente ocorre em regiões planas, com pouca chuva, onde a vegetação natural é escassa e sopram ventos muito fortes. Nós conseguimos ver, por exemplo, nas dunas, no Nordeste, por exemplo, do Brasil, a gente tem um transporte aí desses grãos de areia das dunas, que são levados aí quando tem vento muito forte para outros locais. Então, o que acontece? O vento levanta a areia do chão e leva para lugares mais distantes e transporta as partículas por conta do intemperismo. E aí vai transformando o local. Algumas rochas chegam a ser degradadas de formas esculturais e forma aí, como vocês podem até olhar, essas imagens disponíveis ou na apostila de vocês na página 353, uma paisagem que foi formada pela erosão eólica na China. E por último a gente tem aí a erosão glacial. A erosão glacial, ela é influenciada pela ação do gelo, mas o que mais vai causar essa
esse processo de erosão é a mudança constante de temperatura. Hora está quente, hora está frio, então o gelo derrete, se transforma em água, depois esfria, o gelo vai se congelar e muitas vezes esse gelo acaba sendo congelado dentro das rochas, porque esse processo de transformação, de mudanças de temperatura, vai transformar essa água de estado sólido para líquido, essa água infiltra nas rochas e aí fica lá armazenada e congela novamente. Mas vai chegar um determinado tempo em que essa rocha ela vai ficando mais frágil e ela se quebra, se vai quebrando em pedaços e vai chegando até a formar a queda aí do bloco de gelo que desce pela encosta dos morros durante o degelo e ocorre muito na primavera aí, em decorrência do aumento das temperaturas. Então isso também vai transformar, vai quebrar aí o solo. Para evitar a erosão do solo, nós temos três particularidades aí, ou três, podemos dizer, técnicas que são utilizadas principalmente pela agricultura para que haja aí a retenção ou a contenção desse solo. O primeiro é o terraceamento, tá? O terraceamento. O que é isso? É uma técnica usada para combater a erosão quando o terreno ele é inclinado. Então é formado um tipo de escada aqui, né? Uns degraus. E esses degraus fazem com que a chuva diminua sua velocidade e não consiga retirar ou destruir esse solo. Uma outra técnica são as curvas de nível. Essa curva de nível ela é feita em morros com inclinação e ela vai servir ali para proteger esse solo também da velocidade da água das chuvas que vão escorrendo pelo terreno, tá? Então a gente faz uma plantação ao redor dessas estruturas e aí a chuva ela vai diminuir a sua velocidade. As faixas de retenção são utilizadas para evitar que a água da chuva carregue a camada mais fértil do solo. Então, como é feito? São deixados espaços ali entre um e outro tipo de plantação. Por exemplo, algumas plantações de café são intercaladas com faixas de capim. Isso daí vai funcionar como uma barreira e vai evitar com que o solo seja carregado, seja levado, com que haja aí o que a gente chama de escoamento superficial, ou seja, que a chuva leve e forme aquela lamaceira. As raízes que são plantadas nesse tipo de faixas de retenção têm comprimentos diferentes e eles se fixam em camadas distintas e às vezes mais profundas, dificultando que a camada superficial seja carregada pelas chuvas. Pessoal, para a gente pensar um pouquinho, tá? Primeiro eu quero que vocês observem essa imagem e vocês identifiquem o processo de erosão que está ocorrendo. Então eu tenho uma duna e eu tenho grãos sendo carregados ou saindo aí dessa duna, tá? Então no caderno de vocês vão colocar lá, questão da aula do dia 5. Qual é o tipo de erosão da imagem visualizada? E aí vocês vão responder qual é o tipo de erosão. Se é uma erosão pluvial, se é uma erosão fluvial, se é uma erosão marinha, se é uma erosão eólica ou se é uma erosão glacial, certo? Pessoal, essa foi a aula. Espero que vocês tenham gostado da aula. Dúvidas, não deixem de enviar pelo ClassApp para que eu possa ajudar vocês a entender um pouco melhor o assunto. Na sexta-feira nós teremos uma aula presencial e aí eu vou tirar as dúvidas que vocês trouxerem e a gente vai continuar aí o conteúdo da apostila, tá? Falando um pouquinho, só para a gente finalizar desses processos e realizando as atividades, tá? Eu vou deixar também descrito no plural uma atividade para vocês fazerem relacionado a esse tema que está na apostila. E aí vocês vão fazer essa atividade, vão tirar uma foto e vão mandar pelo ClassApp, tá bom? Pessoal, tenham um ótimo dia. A gente se vê na sexta-feira. Até lá!